Paz do Senhor, meus irmãos. Hoje nós estudaremos a lição número 9 da classe juvenis, classe Daniel. O título da nossa lição é o seguinte: a utilização de células-tronco. O nosso texto bíblico encontra-se em Êxodo, capítulo 23, versículo 7, onde a palavra de Deus diz: de palavras de falsidade te afastarás, e não matarás o inocente e o justo, porque não justificarei o ímpio. Então vemos aqui o mandamento bíblico: não matarás o inocente e o justo. Então as células-tronco são células muito especiais. Elas surgem no ser humano ainda na fase embrionária, previamente ao nascimento. Após o nascimento, alguns órgãos ainda mantêm dentro de si uma pequena porção de células-tronco, que são responsáveis pela renovação constante deste órgão específico. Elas são encontradas principalmente no cordão umbilical e na medula óssea do sangue, mas também podem ser encontradas em cada órgão do corpo humano, pois são responsáveis pela renovação das células daquele órgão. Ainda conforme nossa lição, células-troncos são células mestras que têm capacidade de se transformar em outros tipos de células, incluindo as do cérebro, coração, ossos, músculos e peles. São células capazes de autorrenovação e diferenciação em muitas categorias de células. No livro intitulado As Novas Fronteiras da Ética Cristã, de Cláudio Honor de Andrade, encontramos que o seguinte, encontramos: de fato a ciência já fez maravilhas antes inalcançáveis com a utilização das células-tronco. Não à toa, o Nobel de Medicina de 2012 foi oferecido aos dois pesquisadores de células-tronco, que descobriram, em trabalhos com 44 anos de distância, que células adultas podem ser reprogramadas para se tornar imaturas e pluripotentes, ou seja, capazes de se especializar em qualquer órgão ou tecido corporal, como nervos, músculos, ossos e pele. O trabalho dos cientistas revolucionou a medicina, possibilitando novas descobertas para a cura de várias doenças antes irreversíveis, como, por exemplo, da cegueira e paraplegia e Alzheimer. Até mesmo caso de câncer cerebral raro, antes considerado incurável, já foi revertido com o uso da descoberta científica. Diante de tamanhas e extraordinárias possibilidades curativas, qual seria o problema de utilizar esta maravilha? Por que alguém se oporia a tal avanço? Então, a oposição exclusiva quanto ao uso de um tipo de célula-tronco específica, a embrionária, que é justamente a que boa parte das aspirações da medicina envolve. Como nosso próprio dicionário descreve, um embrião é um ser humano durante as 8 primeiras semanas do desenvolvimento após o espermatozoide fecundar o óvulo. Então, somos contra o uso e as pesquisas de células-tronco embrionárias. Por quê? Primeiro, porque são um atentado contra a santidade da vida humana. Tais pesquisas representam um atentado contra Deus. Cada um daqueles óvulos fecundados, do qual se extrai a célula-tronco, é um ser humano. Sacrificá-lo é crime. É um aborto sutil. Embora seja praticado sob o manto da ciência, não deixa de ser um homicídio. Se cremos que a pessoa humana começa na concepção, só podemos concluir que o óvulo fertilizado já é um ser como eu e você, e sendo assim, que não lhe seja negado o direito à vida uterina. Segundo ponto, há alternativas celulares além das células-tronco embrionárias. Os próprios geneticistas reconhecem que
Além das células-tronco embrionárias, há outras que podem ser usadas na cura das enfermidades degenerativas. Há que se mencionar as células extraídas do cordão umbilical, quer fonte mais abundante. Além disso, há as células-tronco adultas extraídas do fígado e do tecido adiposo. Logo, não há necessidade de se lançar mão dos pequeninos abandonados por seus pais das clínicas de reprodução assistida. Na síntese da nossa lição, encontramos que alguns estudiosos remetem o início das pesquisas com células-tronco para o ano de 1989. As pesquisas têm alcançado um relativo sucesso. Apesar disso, somos contrários à manipulação de embriões com objetivos terapêuticos e de pesquisas, pois consideramos que desde o momento da fecundação já existe um novo ser humano. Pesquisas com células-tronco é um assunto ainda recente no universo acadêmico. Embora tenha conquistado a admiração de um considerável número de pessoas, precisamos compreender que a manipulação de embriões para fins de pesquisas ou de tratamento não tem embasamento bíblico. O conhecido Salmo 139 nos mostra que Deus vê nosso corpo ainda informe. Então, a nossa compreensão é que, a partir do momento da fecundação, já existe um novo ser humano, independente e individualizado, que passa a se desenvolver desde que se lhe dê as condições necessárias. As células-tronco são formadas a partir da fusão dos gametas masculino e feminino, que é o espermatozoide e o óvulo, quando surge um aglomerado de células. Com o passar de alguns dias, de 4 a 5 dias, esse grupo de células começam a formar uma estrutura esférica que é chamada de parte externa e interna. A primeira forma a placenta e a segunda parte o embrião. Na parte que forma o embrião, constam as células capazes de gerar todas as células do organismo de um indivíduo. A professora Maiana Zatz, bióloga molecular e geneticista brasileira, esclarece que as células-tronco podem ser classificadas da seguinte forma. Primeiro, totipotentes ou embrionárias. São as que conseguem se diferenciar em todos os 216 tecidos, inclusive a placenta e anexos embrionários, que formam o corpo humano. Segundo, pluripotentes ou multipotentes. São as que conseguem se diferenciar em quase todos os tecidos humanos, menos placenta e anexos embrionários. Terceiro, oligopotentes. Aquelas que conseguem diferenciar-se em poucos tecidos. E quarto, unipotentes. As que conseguem diferenciar-se em um único tecido. Outra classificação, e nesse caso mais simples, seriam as células-tronco embrionárias e as células-tronco adultas. As embrionárias são encontradas no embrião humano. As adultas podem ser achadas na medula óssea, no sangue, no fígado, no cordão umbilical e etc. Quanto à visão ética, as pesquisas com células-tronco, exceto as embrionárias, não representam problemas éticos, com exceção das embrionárias. Nos demais procedimentos, as células-tronco são retiradas da própria pessoa e injetadas no tecido danificado. Já as células-tronco embrionárias só podem ser obtidas mediante a manipulação de embriões, mas conforme aprendemos na lição sobre o aborto, na lição anterior, o embrião é uma pessoa em formação. Então, a legislação brasileira permite a pesquisa com células-tronco embrionárias desde que sejam obtidas em fertilização in vitro e congeladas há mais de 3 anos. Todavia, o embrião não pode ser manipulado como se fosse um amontoado de células, quer esteja no útero, quer numa proveta. As escrituras sagradas mostram que o ser humano existe desde a concepção. Não há outra maneira de o embrião se desenvolver que não em um ser humano. Portanto, manipular um embrião, ainda sob a desculpa ética, de forma de fazer o bem a outros, é pecado, antibíblico e afronta a Deus, o autor da vida. Então, o que diz a Bíblia?
A dignidade da vida humana não pode ser negociada. O valor sagrado da vida deve ser respeitado e observado. O mandamento bíblico de amar o semelhante permanece de pé. O embrião também é o meu próximo, e um próximo indefeso. A vida começa na concepção, sendo o embrião uma pessoa indefesa e inocente. O mandamento bíblico é: não matarás o inocente e o justo, porque não justificarei o ímpio. Porque não justificarei o ímpio, conforme encontramos no nosso texto bíblico, Êxodo capítulo 23, versículo 7. Então, embora o mundo atual tenha relativizado a vida, nós cristãos devemos viver os valores éticos que emanam das Escrituras, afirmando e enaltecendo a dignidade da pessoa humana, desde a concepção. Em Salmo 139, verso 16, encontramos: os teus olhos viram meu embrião, todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Então, incentivamos o uso de pesquisa com células-tronco adultas obtidas no cordão umbilical, na medula óssea e em outros tecidos do corpo humano, pois queremos que pessoas portadoras de doenças incuráveis sejam curadas e tenham uma vida normal. Por outro lado, devemos garantir a inviolabilidade da dignidade do embrião, pois a vida é sagrada e o nosso Deus é o Senhor que forma o espírito do homem dentro dele, conforme encontramos em Zacarias capítulo 12, versículo 1. Então, a pesquisa em células-tronco embrionárias quebra o mandamento divino: não matarás. Então, os dias são extremamente maus. Diante do avanço científico, temos, por um lado, sido beneficiados, mas, por outro, vemos que a vida humana não tem recebido o seu devido valor. Amém? Deus abençoe a cada um de vocês e até a próxima.